Se o cliente me procurou, principalmente na parte de contratos, é porque ele já entendeu que ele precisa muito mais do que um modelo na internet. Porque senão ele não me procuraria, ele iria ali para o modelo na internet. Começam a aparecer questões. E aí que é a importância, Jean, que eu acredito, de ter muito conteúdo na internet falando sobre isso, né? Por exemplo, quais são os cuidados que você precisa ter no contrato de compra e venda de cotas de uma empresa, por exemplo. Aí se a pessoa ler um artigo que está no meu site sobre isso, ela vai conseguir, através daquele artigo, além de entender como é que funciona, de ver e falar, o negócio é mais complicado do que eu imaginava. Eu acho que eu preciso de um advogado. Puxando esse assunto de precificação. Afinal, como cobrar, e até direcionado a contratos, né? Eu acredito que é um pensamento que pode vir na mente de muitos advogados, assim, o empresário talvez tenha alguns modelos prontos na internet aí, ele não vai querer pagar X mil reais por um contrato, né? Como é que eu vou cobrar isso? Você tem alguma dica quando o assunto é precificação? Sim, mas só voltando um pouquinho no que você falou ali do advogado, achar que nem ele sabe o valor efetivamente do trabalho dele, levar em consideração, isso eu acho que é uma deficiência meio geral da área de quem presta serviço intelectual, né? De achar que aquele serviço intelectual, como não é palpável ali, né? Não tem uma entrega efetiva, como, por exemplo, desenvolver um software, fez o software ali. Então, ele tem eu acho que é um pouco de deficiência do advogado no sentido de não precisar estar mais mergulhado no mundo do empreendedorismo, entender como é que funciona. Então, a gente sai muito cru, né? A gente não sai, às vezes, pronto ali para entender desses aspectos, a gente tem que buscar conhecimento por conta própria. Com relação a honorários, o que acontece? Eu sempre falo que a construção, né, para você chegar, a gente sempre começa no começo da advocacia, a gente precifica errado mesmo. A gente depois vê que a gente, cobrei muito pouco, deu trabalho. A gente não consegue medir, por exemplo. Hoje, você, com a repetição, você sabe que, eu tenho uma taxa ali que eu preciso cobrar mais, porque pode ser que esse cliente me dê um problema X, porque eu já sei mais ou menos o que pode acontecer. Então, a gente já tem até uma cobrança ali a mais, né? E isso aí é na prática, não adianta, a gente vai aprendendo. Só que eu sempre falo que os honorários é uma construção, né? Você constrói os honorários. Desde ali, do momento da prospecção, no momento de um primeiro atendimento com o cliente, o que você fala para o cliente, tudo isso vai falar, putz, essa pessoa, ela sabe mesmo do que ela tá falando. Se o cliente me procurou, principalmente na parte de contratos, é porque ele já entendeu que ele precisa muito mais do que um modelo na internet. Porque senão ele não me procuraria, ele iria ali para o modelo na internet. Começam a aparecer questões. E aí que é a importância, Jean, que eu acredito, de ter muito conteúdo na internet falando sobre isso, né? Por exemplo, quais são os cuidados que você precisa ter no contrato de compra e venda de cotas de uma empresa, por exemplo. Aí se a pessoa ler um artigo que está no meu site sobre isso, ela vai conseguir, através daquele artigo, além de entender como é que funciona, de ver e falar, o negócio é mais complicado do que eu imaginava. Eu acho que eu preciso de um advogado. Então, assim, eu acredito que com essa era da informação que a gente vive, as pessoas, quando elas procuram, elas já têm uma noção de que que ela precisa de uma ajuda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre gosto de utilizar uma técnica, às vezes, ali uma técnica, né? Enfim, quando eu tô fazendo um atendimento com o cliente. Às vezes o cliente, ele chega aqui, Bruno, eu quero fazer um contrato específico. Beleza, eu faço atendimento com ele, aí eu vejo que, na verdade, ele precisa ou de outro contrato, ou de mais de um contrato, para trazer uma segurança jurídica melhor pro negócio dele. Aí o cliente fala, não, mas isso aqui a gente não precisa, né? Aí eu gosto de mostrar pro cliente que ele precisa. Então, por exemplo, doutora, eu não quero revisar esse meu acordo, desse contrato social aqui, eu quero fazer só esse contrato de parceria com a empresa. Eu falei, tá, mas vamos supor agora, aí eu começo a voltar, eu falo que eu utilizo o método socrático pro cliente, eu começo a fazer perguntas para ele, e aí ele mesmo percebe que ele não tem as respostas para aquelas perguntas, eu falo, tá, então isso vai te dar problema. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, contrato social de empresa, tá, eles deixaram o contrato padrão ali, registrou na junta comercial, aquele modelo que normalmente... Do contador, né? O contador enviou o padrãozinho. Que a junta comercial disponibiliza, né, todos os modelos, e aí vai lá e registra, até porque não é obrigação do contador fazer o contrato, efetivamente, saber sobre. Eu já pergunto pro cliente, tá, então vamos supor, se o fulano, seu sócio, quiser sair da empresa, como é que você vai pagar ele hoje? Como é que tá no seu contrato? Se algum dos sócios falecer, o herdeiro vai receber como? Vai poder entrar na empresa? Aí a pessoa fica sem responder, porque ela não sabe. Aí eu falo, então tá, se seu contrato tá simples desse jeito, é isso e isso que vai acontecer. Então eu começo
começo a trazer ali, mostrar efetivamente que ele precisa do meu serviço. Né? Mesmo achando que não. Então, isso aí tudo é no momento do atendimento, do pré ali, né? Ou da consulta, enfim, dependendo de como o advogado direcionar. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!